Muito bom estar mais uma vez aqui na Escola do Mestre para Mães. Estou vendo já algumas crianças aí, acho que as crianças nem dormiram essa noite, hein? Oi, bebê, Tatá, tudo bem? Essa semana foi intensa aqui, a gente estava correndo com o lançamento aí da Escola do Mestre para crianças, e as crianças estão animadas. Minhas filhas foram para a cama cedo ontem, e eu sei que daqui a pouco vão aparecer mais crianças aí. Então a gente vai tentar reduzir um pouquinho o nosso estudo, né? Ou melhor, vamos tentar terminar pontualmente, né? Que às vezes a gente tem se estendido mais do que o tempo previsto, mas vamos tentar aí fazer o nosso estudo até umas 6h10, para dar as crianças participarem. E na semana passada, nós começamos a estudar sobre um tema muito importante, né? A verdadeira educação. Um tema fundamental para nós mães. E nós estamos estudando o capítulo 7 do Desejado de Todas as Nações, que fala sobre a infância de Jesus. Esse é um capítulo muito especial, tem detalhes assim muito interessantes que a gente precisa estudar, né? Então a gente hoje vai continuar estudando. Na semana passada a gente estudou até a pergunta 7 do nosso guia de estudo. Se você ainda não tem o guia de estudo, você pode baixar no familiarizando.org ou pegar ali no grupo do Telegram, ali no topo da tela, em mensagem, ficam afixadas as mensagens mais importantes do grupo. E então a gente vai tentar dividir hoje, né? Hoje seria o papo de mãe com a Cris, mas a gente vai continuar de onde a gente parou, vamos tentar dividir, né? Metade do nosso tempo hoje para continuar o nosso estudo, e depois a outra metade a gente tenta fazer aqui mais um bate-papo, né? Como a gente costuma fazer no Papo de Mãe. Então, os comentários, se alguém tiver algum comentário sobre o que a gente falar aqui, aí vamos deixar hoje para o final, para a segunda parte, umas 5h30, 5h35, aí a gente tenta começar essa parte aí do Papo de Mãe, tá bom? Só para a gente conseguir concluir aqui o nosso estudo 12. Bom, então, a gente viu na semana passada que Jesus morou em Nazaré, né, ele morou nas colinas, no lar campestre, e com certeza isso foi importante para o desenvolvimento dele em todos os aspectos, né, o ambiente, o lugar onde a gente mora, onde a criança se desenvolve, é muito importante para que ela tenha um bom desenvolvimento. É muito importante os pais analisarem se o lugar onde moram é propício para um bom desenvolvimento da criança. Então, Jesus morou no lar campestre. E a gente viu que ele tinha um caráter, ele era bem desenvolvido, assim, ele tinha um desenvolvimento harmônico. Então, ele era bem desenvolvido fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, né, em todos os sentidos. E a gente viu também o que Deus disse lá em Deuteronômio 6, que nós, pais, devemos ensinar aos filhos, como nós devemos ensinar, né? Esse é o que está escrito ali, é o princípio da verdadeira educação, né? O que é o principal na educação dos nossos filhos? É a formação espiritual, ensinar a amar e obedecer a Deus, e fazer isso o tempo todo, não só no culto familiar, no começo do dia ou no final do dia, mas o tempo todo, em todas as nossas atividades do dia, é o que diz lá em Deuteronômio 6. E nós vimos também que na época de Jesus, infelizmente, o ensino nas escolas tinha se desviado do plano original de Deus. Então, a gente viu algumas coisas que estavam acontecendo nas escolas judaicas, nas escolas da igreja na época de Jesus, que Deus não aprovava. E por isso, o menino Jesus não foi para a escola, ele estudou em casa com a mãe, com o pai, né, diretamente das fontes indicadas pelo céu, como está escrito lá no capítulo 7 do Desejado de Todas as Nações,
e também no livro Ciência do Bom Viver, né? Na pergunta 7 do nosso guia de estudo, a gente viu então que as fontes da educação de Jesus foram 4. A Bíblia, né, ou as Escrituras, né, porque não tinha a Bíblia completa como a gente tem hoje, né? Era o Velho Testamento. Então, as Escrituras, a natureza, o trabalho útil e as experiências da vida. Esses são os 4 pilares da verdadeira educação, nos quais se baseiam aí a escola do mestre para crianças, que vai começar hoje. Então, depois, a Valéria cita, que já deve estar aqui com a gente, ela faz parte do Fingerprint Ministry, tem um ministério muito especial aí, que é baseado na verdadeira educação, nesses 4 pilares da verdadeira educação. Ela tem um trabalho muito legal aí de mentoria das famílias, e ela ajuda as famílias a praticarem exatamente isso que a gente está estudando aqui. Então, ela vai nos ajudar com a Escola do Mestre para Crianças. E, continuando, então, a partir da pergunta 8, como foi o aprendizado, então, de Jesus com relação às Escrituras? Então, nós temos aí 4 pilares, né, da verdadeira educação, começando pelas Escrituras, que é o principal. Então, como que foi o aprendizado de Jesus com relação às Escrituras? Ali, no Desejado de Todas as Nações, na página 40, a gente está seguindo a paginação, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. A gente está seguindo a paginação do aplicativo, mas tem também no site, um site que tem a mesma paginação do aplicativo. Então, a gente tem aqui, nesse site, está dando para ver aí o texto? Sim. Sim. Então, esse é o site EGW Writings. Aqui está o capítulo 7 do Desejado de Todas as Nações. E ali, aqui em verde, né, a gente pode ver a paginação que aparece também lá no aplicativo, que tem o mesmo nome, EGW Writings. Se você ainda não tem, sugiro que você baixe esse aplicativo, porque é a base para o nosso guia de estudo. É a Bíblia e os livros que estão nesse aplicativo, né? Livro de Ellen White, e não só o Desejar de Todas as Nações, mas às vezes a gente também coloca alguns outros citações de outros livros. Então, ali, na página 40, parágrafo 3, então aqui, ó, a gente, quando aparece esse númerozinho, o primeiro número é a página e o segundo é o parágrafo, né? Então, página 40, parágrafo 3, a gente vê um pouquinho sobre como foi a educação de Jesus com relação às Escrituras. E aí diz que a familiarização, aqui ó, a familiarização de Jesus com as Escrituras mostra quão diligentemente os primeiros anos de sua vida foram consagrados ao estudo da palavra de Deus. Então, Maria fez um bom trabalho, né? Maria e José, acredito que José também deve ter ajudado bastante, né? Porque a gente vê ali quando eles foram comunicados sobre o nascimento de Cristo, a gente vê que eram 2 pessoas bem consagradas, que estavam dispostas a fazer a vontade de Deus, né? Submissas a Deus. Então, com certeza, Deus escolheu o melhor lar para Jesus nascer, né? Então, eles ensinaram Jesus diretamente nas Escrituras. Então, tudo que ele, depois as parábolas, né, e o ensino que Jesus deu, está baseado no que ele aprendeu nos primeiros anos de vida dele. Então, ele é Deus, mas quando ele era Jesus, ele ainda não tinha consciência disso, né? Então, ele aprendeu tudo que... É difícil a gente entender isso, né? Mas ele estudou a própria palavra dele, né? Ele ainda não sabia que era Deus. A gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo 8 do Desejado de Todas as Nações, como que Jesus entendeu, quando que Jesus percebeu que ele era o próprio Messias, né? Mas até aí, até os 12 anos de idade, ele não tinha essa consciência, né? Então, ele aprendeu, assim, diligentemente, a palavra de Deus, né?
Nesse capítulo não fala muito de detalhes sobre isso, mas a gente sabe que ele aprendeu assim nos pergaminhos, nos rolos, né, dos pergaminhos, que não era uma coisa muito acessível, né, a gente não sabe como que eles adquiriram esses rolos, mas até alguém comentou aqui no estudo da semana passada, né, mas não deve ter sido, assim, muito fácil eles terem adquirido esses rolos, né. E com relação à natureza, pergunta 9, como que foi o aprendizado de Jesus? Então a gente vê também nesse mesmo parágrafo alguns detalhes sobre o aprendizado de Jesus com relação à natureza. Começando aqui, ó. Então, aquele que fizera todas as coisas estudou as lições que sua própria mão escrevera na terra e no mar e no céu. Desviado, né, dos profanos métodos do mundo, adquiriu da natureza acumulados conhecimentos científicos, estudava a vida das plantas e dos animais, bem como a dos homens. E ele, para que ele estudava essas coisas? Sempre ele tinha um único objetivo, que era beneficiar os outros. Então ele buscava recursos na natureza. Então, enquanto ele estava ali trabalhando, provavelmente, né, contemplando a natureza, ele ficava assim buscando novas ideias de meios e modos para fazer isso, né? Para poder beneficiar os outros, ó, procurava continuamente tirar das coisas visíveis ilustrações pelas quais pudesse apresentar os vivos oráculos de Deus, as parábolas pelas quais durante seu ministério gostava de ensinar lições acerca da verdade, mostram quão aberto lhe estava o espírito às influências da natureza e como colhera do ambiente que o cercava na vida diária os ensinos espirituais. Então, olha que interessante. Ele procurava tirar na natureza lições espirituais. Então, por que que é importante a gente morar num lugar onde haja natureza, cercado de natureza? Por causa disso, para que a gente possa, porque Deus está em tudo, né? Na natureza a gente enxerga Deus em cada detalhe, né? Então fica muito mais fácil a gente ensinar os nossos filhos morando num lugar assim, num lar campestre, né? E com relação ao trabalho útil, como foi o aprendizado de Jesus com relação ao trabalho útil? Pergunta 10. Tem também alguns detalhes bem interessantes aí, em relação a esse aprendizado. Então, na página 42, um pouquinho mais para frente, no parágrafo 2, tem alguns detalhes. Aí diz que Jesus era camponês, né, junto com os pais. Então, eles trabalham, o que que um camponês faz, né? A pessoa que mora no campo, ela trabalha na terra, né? E ali diz também que ele ajudava muito os pais. Ele ajudava nas tarefas domésticas, ó, alegremente, com alegria e fidelidade, amor e obediência. Tem aqui, fala isso aqui nesse trechinho, e também lá na página 43, no parágrafo 2. Então, ele não ajuda, Jesus ajudava sempre com alegria, com prestatividade. E essa semana a gente se encontrou com uma família que a gente estava conversando e a família coincidentemente falou exatamente sobre algo que está no próximo capítulo que a gente vai estudar. Uma coisa bem interessante, que Maria, quando ela percebeu que Jesus não estava com eles, quando eles estavam voltando do templo, vocês já perceberam, não sei se vocês prestaram atenção, mas por que que Maria sentiu falta de Jesus? Quando, em que momento que Maria sentiu falta de Jesus? E lá está escrito que ela sentiu falta das mãos prestativas de Jesus, das mãos ajudadoras de Jesus. Então, talvez em algum momento ali ela precisou de ajuda com alguma coisa e Jesus não estava ali. Então, achei bem interessante porque mostra como Jesus, mesmo sendo criança, era prestativo. Então, ele estava sempre procurando uma oportunidade de ajudar e sempre com alegria. Ele trabalhava na oficina de José, né? Aí nesse mesmo trechinho diz isso. Ele aprendeu o ofício de carpinteiro enquanto ele trabalhava com as próprias mãos na oficina de carpintaria de José, né? Então era um trabalho manual, trabalho braçal.
Ele usava simples trajes de operário comum, ele caminhava pelas ruas da pequenina cidade, indo e voltando em seu humilde labor. Então, ontem, por exemplo, veio um amigo nosso, que é da nossa igreja, o Gil, ele é carpinteiro, e a gente encomendou uma estante para colocar os livros das meninas, e ontem ele veio aqui colocar. As meninas ficaram observando o trabalho dele, né, bem caprichado. A gente vê que é um trabalho assim, não é um trabalho simples, né, e Jesus fazia esse trabalho assim, com muita dedicação, né, o melhor que ele podia. E aqui diz também que ele não empregava o poder divino que ele tinha à disposição para aliviar os próprios fardos ou diminuir o trabalho. Olha que interessante. Ele não era preguiçoso e ele não usava o poder divino em seu favor. Mas mesmo quando no ministério dele, a gente vê, por exemplo, na tentação de Jesus no deserto, a gente vê que Jesus não usava o poder dele para aliviar as suas necessidades, simplesmente. Ele usava para aliviar as necessidades, os fardos dos outros, né? Então, ele trabalhava como qualquer pessoa, como qualquer criança, né? Era um trabalho no campo, a gente mora no campo, e quando a gente mora no campo, antes de morar, a gente não tem noção do que é o trabalho no campo. O trabalho no campo é um trabalho intenso, um trabalho árduo, né, que precisa muita dedicação mesmo. Por isso que quem mora no campo acorda bem cedinho, porque é um trabalho que requer muita dedicação, né? Então, Jesus fazia esse trabalho árduo, mas com disposição, né, com alegria, com dedicação. E o trabalho também, no parágrafo seguinte, a gente vê que o trabalho de Jesus contribuiu para o desenvolvimento físico e mental dele. Então, algumas pessoas, outro dia eu estava conversando com uma mãe aqui da Escola do Mestre para Mães, ela me perguntando o que é que eu faço com a minha pequena de 4 anos, né? Se eu faço alguma coisa assim mais formal e mais acadêmica, né? E a orientação que a gente tem de Deus com relação a essa primeira fase, a primeira fase da criança, até 8 anos de idade, é que a gente foque no quê? Na formação do caráter, no trabalho útil, ensinar a criança, em primeiro lugar, focar na formação do caráter. Em segundo lugar, ensinar a criança a ser prestativa, a ajudar, a aliviar o fardo da mãe, do pai. Essa é a maior preocupação nessa primeira fase. A gente não tem que se preocupar com livros nessa idade ainda, segundo as orientações de Deus, né? Então, eu estava explicando para essa mãe que se a gente focar nesse aspecto, então quando a criança está ali fazendo atividades domésticas, se mora no campo, melhor ainda, porque vai ajudar os pais ali na agricultura, como Jesus ajudava, e enquanto está trabalhando, já está fazendo exercício físico, e é um trabalho, é um exercício vigoroso, e que a criança gosta muito. A minha pequenininha de 4 anos ama mexer na terra, então a gente está ali na horta, está ali no pomar, está rastelando, ela está junto, e ela trabalha com alegria, com prazer, né? Porque Deus colocou isso na criança, esse gosto pela terra, é natural. Você pode colocar uma criança na terra, você vai ver o que acontece. A criança fica feliz da vida, se faz aquela meleca, né? Mistura água com terra, e isso é bom, isso é saudável. E quando a criança se desenvolve bem fisicamente no início da vida, depois, quando chegar na hora dela estudar os livros, né, de focar mais na parte acadêmica, a cognição dela, o intelecto, a mente dela vai estar bem desenvolvida, porque físico e mente estão relacionados, não dá para separar. Então, primeiro a criança precisa se desenvolver bem fisicamente, a gente não pode inverter as coisas. Quando ela estiver bem desenvolvida fisicamente, aí a gente pode começar a focar mais no desenvolvimento mental. A Silvia Martins fala muito sobre isso, né, sobre a questão da mielinização dos neurônios. Pesquisem lá naqueles vídeos que eu passei para você. No desafio ali tem algumas dicas de materiais que falam sobre esse assunto. Acho que os vídeos do Joshua White que eu coloquei ali também falam melhor sobre essa questão.
Então, o trabalho de Jesus contribuiu para o desenvolvimento físico e mental dele. Jesus não empregava descuidadamente as forças físicas. Então, ele usava muito bem o tempo que ele tinha e a energia que ele tinha, a fim de fazer o melhor trabalho possível em todos os sentidos. Olha só que importante. Como criança, aqui está falando de quando ele era criança, né, e jovem também. Então, ele buscava sempre, ele não desperdiçava tempo com coisa inútil, né, gastando energia com coisas inúteis, né, às vezes brincadeiras, a gente tem que ter muito cuidado com as brincadeiras dos nossos filhos, porque a brincadeira tem que ser uma recreação, né, recreação é diferente de um simples, assim, divertimento, um passatempo, né, porque muitas vezes as crianças desperdiçam energia no tipo de brincadeira que elas praticam, né? Mas mesmo na brincadeira, a brincadeira tem que ser uma recreação, ou seja, ela tem que nos restaurar, nos recriar, né? Tem que fazer bem pra gente, né? Não deixar a gente mais cansado, né? E Jesus buscava fazer tudo com perfeição, o trabalho que ele tinha ali para fazer, né? Sempre com perfeição, até mesmo no manejo dos instrumentos de trabalho. Ele era perfeito como operário, da mesma maneira que era no caráter. Isso está escrito ali, nesse parágrafo mesmo aqui. Não achei aqui o trechinho exatamente, mas aqui, ó, era perfeito como operário, assim como ele era no caráter. Então, perfeição, às vezes a gente às vezes tem uma dificuldade, né, de falar em perfeição. A gente usa uma frase assim que eu acho que a gente deveria abolir do nosso vocabulário. Ah, ninguém é perfeito. Pode ser que não, assim, claro que a gente não pode comparar com Deus, né? A perfeição de Deus ninguém tem. Mas muitas vezes a gente usa essa frase para justificar o nosso desleixo, né? Ah, ninguém é perfeito, é assim mesmo. Não, aqui está dizendo que Jesus, mesmo criança, buscava a perfeição. Jesus, a palavra de Deus diz, seja perfeito como Deus é perfeito. Claro, Deus na esfera dele, nós na nossa, como seres humanos. O que quer dizer isso? Que nós devemos sempre buscar fazer o melhor possível. A Bíblia diz, tudo quanto tiver à mão, faça conforme as tuas forças, ou seja, o melhor possível. A gente deve buscar a excelência, sim, a perfeição, sim. Não tenham medo disso. Mas, é claro, saber como trabalhar isso na criança, né? Não exigir isso de tal forma que a criança se torne, assim, um perfeccionista. Perfeccionismo já é isso levado ao extremo. Então, a gente tem que ter cuidado. Agora, buscar a perfeição não é um problema, não é um defeito. Não tenham medo de buscar a perfeição e de ajudar o seu filho a fazer as coisas com perfeição. Deus é um Deus de perfeição, de ordem, de dedicação, né, de beleza, de detalhes, né, ser metódico, buscar excelência não é um defeito, né? E Jesus fazia as coisas assim. Jesus era um ativo e constante trabalhador, no parágrafo seguinte está escrito, né? Então ele estava sempre trabalhando, mesmo quando criança, ele empreendia muito porque esperava muito resultado. Então, ele realizava muita coisa, aqui ó, no comecinho do parágrafo, porque ele tinha muito resultado, porque ele fazia muito. Então, a gente tem que ensinar sempre, em tudo, ensinar aos nossos filhos da causa para o efeito, mostrar para eles que se a gente trabalhar muito, se esforçar muito, a gente vai conquistar muito. E o contrário é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente tem que ajudar nossos filhos a serem trabalhadores, ativos e não preguiçosos, né? Jesus não se esquivava a cuidados e responsabilidades, não ficava fugindo quando se tinha alguma coisa mais difícil para fazer. Ele confortava e animava os humildes trabalhadores, no parágrafo seguinte, ó.
porque ele conhecia por experiência seus cuidados e asperezas. Ele não fazia distinção entre pobres e ricos. Olha que interessante. Então, Jesus nasceu num lar pobre propositalmente. Deus não faz nada por acaso. Por que Deus não escolheu para Jesus nascer num lar rico? Porque Deus sabe a importância do trabalho. E às vezes, quando a gente tem um pouco mais de dinheiro, a gente se acomoda, se torna relaxado, preguiçoso, desenvolve hábitos ruins, né? Defeitos de caráter. E ociosos, a ociosidade é uma coisa terrível para uma criança e para qualquer pessoa. O trabalho é uma bênção, sempre foi, desde o Éden. Sempre foi o trabalho sempre existiu, mesmo antes do pecado. Então, o problema não é o trabalho em si, né? O problema é o excesso de trabalho, mas o trabalho é uma bênção. Então, como Jesus era um trabalhador mesmo, de verdade, ele era pobre, ele conhecia a dificuldade, como é difícil conseguir as coisas, então ele valorizava mais as coisas, né, e também as pessoas, né, os outros, os pobres também, né. Ele trabalhava com tato, diz aqui, ó, em tudo ele punha alegria e tato. Olha que interessante. Ele nunca se sobrecarregava tanto com trabalho que não tivesse tempo para, aqui, ó, pensar nas coisas de cima. Olha que coisa importante. A gente nunca deve sobrecarregar os nossos filhos nem a nós mesmos, que a gente não tenha tempo para Deus. A gente tem que ter tempo para Deus no começo do dia, no final do dia e durante o dia, para pensar em Deus enquanto a gente está fazendo as coisas. Né? Isso é muito importante. Jesus, olha que interessante, ele cantava enquanto ele trabalhava. Nesse parágrafo mesmo diz isso. Eu lembro que um tempo atrás, eu fui na casa de uma família, quando eu comecei a me interessar, a despertar para essa questão de morar no campo, eu visitei uma família que morava no campo, e eu fiquei encantada, assim, de ver a mãe e a filha adolescente cantando hinos enquanto trabalhavam na cozinha. Aquilo me chamou muita atenção, porque apesar de eu sempre ter sido da igreja, sou adventista, né, do sétimo dia, essa família também era, né, eu não tinha esse hábito, né? A minha mãe até tinha, minha mãe sempre cantou, canta muito bem, e ela cantava enquanto ela trabalhava, mas eu não aprendi isso. E quando eu vi aquela mãe e filha fazendo aquilo, eu achei tão lindo. E enquanto a gente ajudava elas na cozinha, o clima era outro, sabe? A gente sentia uma atmosfera celestial. Então, isso é muito importante, a gente aprender a cantar enquanto a gente trabalha, e para que os nossos filhos aprendam, nós temos aí os versos musicados, né? Que vocês podem baixar ali, ouvir ali no familiarizando.org, ou mesmo lá no site do Sunlight, e, e é muito bom, porque a gente vai ter a palavra de Deus no coração enquanto a gente está trabalhando. E assim, enquanto ele trabalhava, ele entretinha comunhão com o céu, e ele enchia de fragrância o ambiente onde ele estava trabalhando. Olha que lindo. E assim ele bania os anjos maus, afastava o espírito dos ouvintes de seu terreno exílio para o lar celestial e animava os companheiros de trabalho quando eles se queixavam da fadiga do trabalho. É uma coisa que eu tenho tentado aprender e ao mesmo tempo ensinar para as minhas filhas. Às vezes elas começam a reclamar, começa a briguinha, né? E aí, às vezes a minha filha mais velha não sabe como lidar. Fala, mãe, a Gabi tá reclamando, tá brigando. Aí eu, muitas vezes já falei para ela, filha, cante, não fique tentando argumentar ou não caia na tentação de brigar também. Cante, as duas gostam muito de música, né? E aí já vi algumas vezes ela seguindo essa sugestão e mudou. Às vezes eu falo, vão tomar banho, né? A minha mais velha às vezes me ajuda com a mais nova. E aí estão lá no banheiro, de repente começa alguma discussãozinha por alguma coisa boba. E aí teve uma vez que eu fui lá e falei, meninas, cantem. E elas começaram a cantar, acabou a briga.
né? Você está com a boca ali, com a mente ocupada com as coisas de Deus, não vai ter tempo para brigar, né? E é o que Jesus fazia. Ele buscava sempre agradar a Deus. Aqui nesse parágrafo, diz, no último parágrafo, diz que ele sempre buscava agradar e honrar e glorificar o Pai nas coisas comuns da vida, em cada coisinha, né? E aqui nesse último parágrafo também diz que a consagração de seu humilde ofício de operário foi o início de sua obra. Olha que interessante. A obra de Jesus não começou com 30 anos, o ministério de Jesus, como a gente fala muitas vezes. Aqui está escrito que o ministério de Jesus começou lá na oficina do pai dele, porque é sendo fiel no pouco que a gente vai ser fiel no muito. Então, se os nossos filhos aprenderem a trabalhar com prestatividade, com amor, com alegria, aí eles vão aprender, quando eles ficarem mais velhos, a fazerem a obra de Deus, a servir a Deus, assim, na obra de Deus propriamente dita, né? Então, nada do que a gente faz em casa, as atividades domésticas, por exemplo, nada é coisa pequena aos olhos de Deus. Deus olha cada coisa que a gente faz, se a gente está fazendo com dedicação. E isso está contribuindo para a formação do caráter dos nossos filhos e a nossa formação do nosso próprio caráter, né? E quanto ao resultado, a gente pode deixar para depois, né? E pergunta qual foi o efeito desse tipo de exercício físico. E qual foi a experiência de Jesus com relação às experiências da vida? Então, a gente vê que Jesus aprendeu a confortar e animar os humildes trabalhadores, como a gente viu, né? Porque ele conheceu por experiência seus cuidados e asperezas. E Jesus, vou tirar um pouquinho aqui. Jesus não fazia distinção entre rico e pobre, ele aprendeu isso com as experiências da vida. Ele animava os outros cantando, também uma experiência da vida, né? Ele era uma fonte de vivificante misericórdia para o mundo, está escrito lá na página 43, parágrafo 3. Então, ele atraía a simpatia de todos por causa da compaixão que ele tinha pelas pessoas. Ele tinha empatia com as pessoas. Como que ele aprendeu isso? Com as experiências da vida, se relacionando com as pessoas no dia a dia, né? Todos, está escrito que todos, velhos, sofredores, oprimidos pelo pecado, crianças, animais, todos se sentiam mais felizes com a companhia de Jesus. Olha que lindo. E ele era uma criança. Todos eram dignos da atenção de Jesus e do auxílio, até um pássaro ferido. Então, onde ele ia, tinha aquela atmosfera de paz, de alegria. Ele contagiava, onde ele ia, ele contagiava as pessoas com paz e alegria. E muitas vezes na igreja, aos sábados, ele era convidado para ler a lição dos profetas, né? E o coração, aqui diz que o coração dos ouvintes ardia quando Jesus lia, simplesmente quando ele lia. Por quê? Por causa do jeito especial dele, aqui está escrito, porque uma nova luz brilhava nas palavras familiares dos textos sagrados. Jesus tinha o dom de transformar o comum em algo especial. Olha que lindo. E Jesus fugia à ostentação. Ele nunca fez exibição do grande poder dele. Ele nunca buscou altas posições. Ele sempre foi simples e humilde em tudo, desde criança, né? E a lição da simplicidade, que fala ali na pergunta 11 também, né? Quanto mais simples e tranquila a vida de uma criança, olha que texto importante. Quanto mais livre de excitações, de estímulos artificiais, e quanto mais em harmonia com o quê? Com a natureza. Está na página 43, no final do capítulo 7 do Desejado. Tanto mais favorável é ao vigor físico e mental e à robustez espiritual. Então, a simplicidade da vida de uma criança é muito importante para o desenvolvimento dela. Deixa de lado aquele monte de coisa artificial, aquele monte de brinquedo, telinha, esquece. Foca na natureza, deixa seu filho brincar na natureza. Esse é o mais saudável para ele, assim como foi para Jesus, né? A gente viu
No capítulo 8, 9 do Desejado de Todas as Nações, a gente vai ver um pouquinho mais aí sobre a questão de como Jesus lidava com as tentações. Aí a gente pode voltar a falar desse assunto aqui. O tempo está correndo aqui, e agora eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho aí, Cris, que a gente conversasse um pouquinho, a gente pode até conversar um pouco aí também sobre a pergunta 12 e sobre a pergunta 13, porque aí também, na pergunta 12, já é algo mais prático também, né? Aí pergunta qual foi a experiência de Jesus com relação às tentações, e se a gente pode ter a mesma experiência, né? E a pergunta 13 também é algo mais prático relacionado a nós mães, como que a gente pode praticar tudo isso aí, com você. Ótimo. Bom dia, meninas. Muito bom estar com vocês aqui, né? Então, vamos lá. Fiquei aqui incumbida de passar essa parte do papo de mãe aí para a gente conversar um pouquinho. Então, nesse momento, vocês estão aí, por favor, convidadas a participarem conosco. E como a Marili mesmo já citou aqui, essas duas perguntas que nós temos que responder. O que foi que vocês colocaram com relação a essa experiência do menino Jesus em relação às tentações? E se nossos filhos podem ter essa mesma experiência? Se sim, como, né? Como é que a gente pode ter, então, conduzir, inclusive, ajudar os nossos filhos nessa experiência com as tentações, né? Aqui eu anotei que Jesus foi tentado em todas as coisas, então ele não teve privação de tentações, né? Cristo, ele sofreu em nosso lugar, nos deixando, assim, um exemplo para seguirmos, né? Então, eu anotei aqui também sobre essa questão dessa pergunta, quero que vocês, por favor, compartilhem o que vocês pensam a respeito, o que vocês têm vivenciado, experienciado com relação às tentações que os filhos têm sofrido, né, e como agir nesse sentido. Então, aqui eu coloquei que, apesar de passarmos por grandes tentações, né, humanamente falando, Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Então, aqui em casa, por exemplo, quando nós mudamos, por exemplo, a alimentação, né, mudamos de maneira meio radical, principalmente para as crianças, foi necessário um tempo longe dessas tentações. Então, nós temos tentações, mas devemos também perceber ali até que ponto os nossos filhos estão prontos para enfrentar, estão fortalecidos, né, diante de Deus para enfrentar aquelas tentações, e assim, dessa forma também, receberem a força do alto, forças do céu, né, que Deus nos provê. E eu acho que isso fortalece o caráter deles, né? Aqui, por exemplo, quando eles passavam por alguma situação de ter que dizer não para um alimento que eles queriam muito comer, um bolo, né? Um doce, enfim. Era difícil no momento, minha filha chegou até a chorar uma vez, né? A gente estava na casa da minha irmã, e eu não, ali no momento, eu não tinha levado nada, assim, né? Eu não tive essa sensibilidade, né? Fomos para o aniversário, na casa da minha irmã, sei lá, no que passou na minha cabeça, eu acabei não me preparando. Aliás, eu indico que quando vocês passarem por situação assim, já leve o que seus filhos costumam comer e converse com eles antes. Eu havia conversado com a minha filha, mas ao chegar lá, ela se deparou com parabéns e tudo, e ela se sentiu assim, excluída. E ela chorou. Eu procurei ela, levei ela distante, né, assim, ali do povo, e conversei com ela e falei para ela justamente sobre essa questão, que Jesus havia sido tentado em todas as coisas, e que foi isso que fortaleceu, que robusteceu o caráter dele, e que se ele deixou esse exemplo para nós, ele também daria para ela força para ela enfrentar aquela situação. E ela foi brincar. Chegando em casa, ela veio me falar, ela falou assim, mamãe, eu me senti tão bem, porque agora eu já sei quando eu posso dizer não, que Deus vai me ajudar, né? Então eu vi que ali ela cresceu, não só espiritualmente, né? Mas também como pessoa, ela se fortaleceu, com certeza ajudou e vai ajudar nas decisões. Então, queria ouvir vocês aí um pouquinho com relação a essa pergunta do 12, né? Com relação a essas questões das tentações. Alguém tem alguma coisa a comentar? Quer compartilhar alguma experiência? Pensando nessa pergunta aqui, eu lembrei do estudo que a gente fez sobre obediência fácil, sabe? Eu acho que nossos filhos, pelo menos a minha filha, às vezes cai na tentação, né? Acaba pecando, porque muitas vezes eu não facilito a obediência dela, ou pelo menos não facilitava, agora a gente tenta mudar, né?
a gente não facilita a obediência, a gente não deixa claras as regras do lar, os princípios da família, fica meio confuso na mente da criança o que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve, o que ela não deve fazer. Então, aí de repente a criança cai, erra ali, dentro da nossa visão, mas para ela, talvez não seja um erro, ela não sabe daquilo, ela não está consciente totalmente daquilo, sabe? Então, eu acho que o nosso papel como mãe, voltando lá naquele estudo, é facilitar a obediência do nosso filho, sabe, da nossa criança, deixando muito claro as regras do lar, muito claro os princípios familiares, sabe? Essa questão da alimentação, eu percebo que é uma bênção, né, para a gente trabalhar isso com as crianças. Eu passei por várias situações já, que eu fiquei com o coração apertado ali, né, porque em meio a outras pessoas, eu pensava, ai meu Deus, minha filha vai cair agora, porque a tentação é muito grande, né, e de repente ali, ela mostrou com uma firmeza tão grande, que me deu lição, sabe, às vezes até a minha irmã fala, nossa, a Sarinha deu uma lição para mim, porque a gente às vezes tropeça, né, porque quem está começando, assim, nessa questão da reforma alimentar, os adultos muitas vezes tropeçam, mas eu já tive experiências com a minha filha, de que eu falei, como que pode uma criancinha, 5 anos, 4 anos, ser tão firme assim, enquanto eu muitas vezes caio, né, é porque aquilo lá já estava, uma coisa quase intrínseca ali, né, estava bem firmado dentro do nosso dia a dia na família, né. Então, em outras áreas, eu acho que também a gente tem que trabalhar isso, sabe? Facilitar a obediência e deixar claro aquilo que a gente espera da criança. Dessa forma, a gente consegue criar uma cerca ali, né, um muro de proteção, evitando algumas situações que não seriam evitadas, né, se a gente não procedesse assim. É verdade, Joyce. Com certeza, acho que facilitar. Nessa situação que eu passei, eu acho que eu esqueci de facilitar, mas foi uma lição não só para ela, como para mim também. E hoje, graças a Deus, muitas vezes as pessoas, elas veem as crianças tendo esse tipo de força, e elas, né, inclusive querem, falam, nossa, a gente como adulto não tem essa força, né, então serve de exemplo. Eu acho que é muito importante isso, porque os nossos filhos, eles pregam, às vezes não, quase sempre, com o próprio comportamento, né. Oi, Karen, pode falar. Oi, bom dia a todas. Bom dia. Então, assim, a Joyce já falou uma parte, assim, do que eu estava pensando, né, mas, na verdade, também uma coisa importante é a gente ter certeza, né, da nossa posição, ter firmeza, né, porque muitas vezes as pessoas falam assim, deixa eu provar hoje, por exemplo, na alimentação, né, deixa eu provar hoje, não tem nada de mal, depois seu filho vai se revoltar, depois seu filho vai, quando já você não tiver, tipo assim, responsabilidade, assim, poder para você impor as regras, aí ele vai fazer a festa, né? Mas aí, que nem a Joyce falou, as crianças vão nos dando lições, né? Teve várias vezes, assim, vários aniversários, várias festas, já que eu falava assim, eu não aguento mais, eu tenho que fazer uma festa separada e levar tudo pro lugar, né? Aí, e às vezes eu sinto que meu filho tá excluído, que minha filha tá excluída, porque eles comparam, de repente, um bolo que eu faço e o bolo que eles compram lá de uma profissional, né? Mas meu filho fala assim, mãe, tá muito bom o seu bolo. Então ele assim vai me dando assim uma alegria no final, assim, e ele vai nos, assim, as crianças vão nos dando lições, né? Não, eu não vou provar, não precisa, mãe. Mas aí eu falo assim, várias vezes eu já falei para Deus, se tiver que provar, tá bom, vou deixar provar. Mas sabe que Deus vai me dando uma saída que não precisou. Então, o negócio é a gente confiar mais em Deus, né? Confiar mais e tentar estar firme no que Ele pede, né? Muitas vezes já falamos assim, não aguento mais, já vou desistir e tal, vou deixar que as coisas aconteçam como tem que acontecer. E aí parece que vem Deus e vai abrindo um caminho que eu não estava conseguindo, né? Então, eu peço muito a Deus que me dê essa mesma firmeza que eu tenho, assim, na alimentação para outras áreas também, né?
porque Sim. quando a gente quer ser fiel a Deus, ele nos ajuda, ele vai nos acolhendo, vai nos amparando, né? Então, é Verdade. isso que eu queria falar. É Obrigada. verdade. Até comentando no final, já vou deixar a Fê falar, que o texto que eu compartilhei fala no final que tentação, pobreza, diversidade é justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e da firmeza, né? Mas é um trabalho que nós temos que, efetivamente, não é fácil. Teve alguns comentários aqui de dificuldades que as mães têm sentido com relação a essa questão até da alimentação, né? Mas agora eu vou passar a palavra para a Fê, quem sabe ela pode compartilhar alguma experiência que nos ajude nessas questões. Fê, depois a Rúbia. Coisa que eu penso aqui, que a gente tem que cuidar também, é que, assim, existe a maturidade para enfrentar alguns tipos de tentação, né? A gente também, como pais, como mães, a gente tem que evitar algumas tentações desnecessárias na vida dos nossos filhos. Não é assim, vou colocar ele em contato com o perigo, porque só assim ele vai conseguir viver a vida aqui desse mundo. Isso é um discurso que a gente ouve muito, você cria o seu filho numa bolha, a vida não é assim, e não é isso. E eu estava estudando sobre João Batista, né, e tem um texto no Espírito de Profecia que fala que, assim, falando de João Batista, o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve no deserto até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Foge um pouquinho, porque a gente está falando de Jesus, mas a gente sabe que João Batista foi um predecessor de Jesus, e fala que foi escolha de João renunciar os gozos e luxos da vida na cidade pela disciplina do deserto, e que ele fala que ele tinha consciência de que talvez ele não tivesse ainda domínio próprio suficiente para resistir à tentação que ele teria. E a gente pensa, isso tudo foi uma base que a mãe dele deu para ele poder chegar a essas próprias conclusões e decisões. Então, tem muitas situações em que eu vejo meu filho mais velho e falo, mamãe, eu prefiro não participar, porque vai que eu gosto, vai que esse assunto me interessa, e eu sei que não é uma coisa que Deus quer para a minha vida, então eu prefiro que não seja, assim, eu prefiro que não seja no sábado que fulano, eu vou encontrar com fulano, porque ele vai falar de umas coisas que eu sei que o sábado não é dia para isso, por que eu vou ter que ficar me policiando ou sofrendo para lidar com aquilo, se eu posso lidar com isso num outro momento, né? Sim. Então, a gente tem que ter em mente também essa questão. É verdade, Fê. Por exemplo, na questão da alimentação, eu vi algumas mães falando, às vezes a criança é muito pequena. Bom, ou nós temos que estar ali em cima o tempo todo, ou a gente pode decidir não estar, não necessariamente estar naquele lugar, naquele momento. Nós passamos por um momento de mais de um ano afastado, a família reclamava, né, criticava muitas vezes, mas hoje eles até compreendem. Mas eu percebi que se a gente não está pronto, não é justo colocar, às vezes, as crianças em situações em que elas ainda não estão prontas, né? A Rúbia quer falar. Vamos lá, Rúbia, pode falar, por favor. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho da experiência dessa semana, na verdade. Talvez não está tão, assim, diretamente com a tentação, mas indiretamente. Minha filha, ela estudou essa semana também o capítulo 7 do Desejado, além do vídeo proposto, né, ali, que ela assistiu e gostou muito, e ela se propôs a compartilhar, né, como era o desafio lá, e então ela estudou um pouquinho mais sobre o capítulo 7, né, ficou ouvindo ali e tal, e aí eu fiquei impressionada depois com o resultado, na verdade. Ela se preparou e contou a história, e contou muitos detalhes, assim, que eu não esperava. E depois, à noite, na cama, quando ela foi dormir, ela falou assim, na verdade eu fui pega de surpresa, né, com as perguntas. Ela falou assim, mãe, o menino Jesus, ele foi tão perfeito, ele não errou em nada, e como que eu posso ser como ele? Né, porque eu peco, e mesmo eu não querendo, e ela entrou nesse assunto. E eu fiquei, Senhor, me ajuda, o que eu faço agora? Porque se eu falasse assim, não, filha, mas é normal pecar, todo mundo peca e tal, a gente já sabe qual seria o resultado. Jamais, eu concordo também com a Marili, eu acho que jamais a gente deve ficar nessa frase, né, todo mundo é pecador, todo mundo peca, ninguém é perfeito, e aí, porque cria-se um outro caminho.
Eu falei, não posso falar isso. E também, eu não posso pretender para o outro lado. Olha, filha, você precisa sim. Enfim, e eu orei no momento e pedi a Deus sabedoria, porque ela entrou profundamente nesse assunto que eu não esperava. Parecia um adulto, realmente, chegando no ponto ali assim, da presença de Jesus. Eu imaginei, né, Nicodemos chegando ali, questionando, e agora? O que eu vou fazer? E Deus, ele rapidamente me iluminou ali para falar algumas palavras para ela, né, para nos colocar na nossa posição, explicar para ela o que é realmente pecado, porque às vezes nós adultos, né, e as crianças não entendem o que é pecado. E às vezes ela me relatou que ela se sente que ela está o tempo todo errada, pecando, né? Então eu comecei por ali e em seguida oramos, né? Conversamos um bom tempo, oramos, e na manhã seguinte Deus falou comigo, assim, claramente, em uma história que eu nunca tinha imaginado, assim, em aplicar. Nós estávamos estudando na lição sobre as cidades refúgio. E no momento que eu estava estudando ali, no sábado, bem cedinho, para passar a lição para as crianças, veio uma iluminação diferente com essa mensagem, de que a cidade refúgio, né, comparando ali também com a cidade celestial, é uma cidade para as pessoas que erraram, sem querer, digamos assim, na linguagem delas, não é para aquele que foi cometer um crime propositalmente, mas essas pessoas foram refugiadas, resgatadas. Então, assim, Deus falou comigo de uma forma muito diferente, e eu passei essa mensagem na classe que ela estava. E foi, assim, um alívio, uma tranquilidade para mim, para ela, e eu percebi que para outras crianças, veio umas crianças grandes também ali, e como trazer essa mensagem de que nós precisamos ser semelhantes a Jesus na nossa esfera, fazendo o nosso melhor. Eu percebi que desse dia para cá, desde sexta-noite, sábado, como ela mudou. Parece que ela está mais leve. E, gente, ela só tem 9 anos, né? E a gente vê que nós adultos também estamos, às vezes, carregando esse peso sem compreender. Eu preciso ser semelhante a Jesus. Mas de que forma? Né? Como? Será que... uma pergunta que ela fez, ela falou assim, mãe, será que eu não estou com Cristo, com Jesus? Porque lá está escrito que todo aquele que está com Cristo não peca. E agora? Né? Então, assim, a gente tem que diferenciar isso. E teve uma oportunidade, essa semana, eu falei com ela, filha, olha, nesse momento você soltou a mão, por isso você caiu, você soltou a mão de Jesus. Volte e pega de novo. Então, eu acho que nós precisamos compreender isso e passar isso para as crianças, para que não fique um peso, né? Essa questão da perfeição, como a Marili falou, mas que também não é uma coisa relaxada, né? Não, peca mesmo, não tem jeito, né? Não, nós precisamos encontrar em Cristo qual é o caminho. E essa semana eu acho que eu comecei, né, ainda a entender um pouquinho para que a gente siga esse caminho. Estou orando a Deus para que Ele nos ilumine cada dia, e a ela para que ela compreenda esse assunto e realmente seja convertida e ande com Jesus. Amém, Olga. Obrigada, viu? É um lindo testemunho mesmo. Eu acho que o importante é a gente também não desanimar os filhos, né? A gente vai sempre buscar a excelência, mas também ter a misericórdia, né? Porque a gente erra, né? O tempo todo, e mostrar que quando, como você mesma falou, quando nós estamos com Cristo, quando nós olhamos para Cristo, assim como Pedro, nós não vamos afundar, né? Mas se a gente afundar, Jesus pega na nossa mão e nos traz de volta, né? Temos aqui tem a Marili, a Betina com as mãos levantadas. Eu tinha visto também mais alguém, acho que era a Júlia. Não sei se for, Júlia, você, por favor, levante a mão novamente. Dona Betina e a Marili, por favor. Já vi que só hoje, para tratar esses assuntos, esses dois assuntos, não vai ser suficiente, né, Cris? São assuntos muito amplos. Essa questão da obediência de Cristo dá pano para manga, né? Eu mesma estou me controlando, para não falar tanto. É delicado. Então, acho que a gente pode continuar, a gente vai ter que ter mais um papo de mãe, né, Cris?
não tem problema. Verdadeira educação é assim, é flexível. Geralmente a gente tem só 3 encontros para cada estudo, mas como esse é um assunto muito importante, então acho que a gente pode ter mais um papo de manhã aí depois para a gente discutir melhor. Não compensa a gente falar correndo aqui, né? Porque o nosso tempo está acabando já. Mas eu só queria comentar que tem um texto aqui do Desejado que diz que Jesus estava sujeito a todos os conflitos que nós outros temos de enfrentar para que pudesse servir de exemplo na infância, na juventude e na idade varonil. Então, a gente tem que ter sempre em mente que Jesus é o nosso exemplo, né? A diferença é que ele nasceu no Espírito, desde o ventre. Nós não. Jesus é o único que nunca pecou por causa disso, porque ele nasceu, mesmo na fase inconsciente de bebê, ele não pecou. Como é possível? O Espírito Santo e os anjos o protegeram, como está escrito aqui. Só que a partir do momento que a gente tem um novo nascimento, como a gente pode ter e deve ter, a gente pode ter a mesma experiência de Cristo. A experiência do novo nascimento em Cristo, né, de permanecer em Cristo. E um outro trecho que eu queria ler aqui que diz assim, que nenhum dos filhos dos homens será jamais chamado a viver uma vida santa em meio de tão renhido conflito como o nosso Salvador. Então, às vezes a gente fala, ele era Jesus, era mais fácil para ele. Aqui diz que não, que ele foi o mais tentado, ninguém nunca vai ser tão tentado como Jesus, né? Não é desculpa. E a última coisa que eu queria comentar sobre esse assunto é que Jesus venceu porque ele estava em harmonia com Deus, está lá na página 41. Então, é o que a Rubens ensinou para a filha. A gente precisa estar em harmonia com Deus, segurar a mão, né? A gente pode explicar para a criança numa linguagem mais fácil, né? Então, enquanto a gente está segurando a mão de Jesus, a gente não cai, né? Isso é estar em harmonia com Deus. Se a gente soltar, a gente cai, né? E outra coisa é que a questão da ociosidade. Então, eu vejo isso na prática aqui em casa. Quando eu deixo minhas filhas, assim, muito tempo ociosas, às vezes, assim, mais distantes do meu olhar, ou muito tempo, assim, só brincando, eu vejo que elas caem facilmente em tentação. Né? Então, aqui diz que a vida de pobreza, abnegação e privações de Jesus serviu de proteção contra as tentações, porque não havia momentos ociosos, não tinha momentos ociosos na infância de Jesus. Sabe o que é isso? Para convidar a tentação. Nenhuma hora vaga abria a porta às companhias corruptoras. Então, ele estava sempre ocupado com o quê? Com coisa útil. Então, precisamos ocupar nossos filhos com trabalho útil, com coisas úteis. Eles precisam ter prazer em servir, em ajudar. O trabalho, o serviço pode ser uma brincadeira em si. Né? Então, esse negócio de que criança só tem que brincar, isso aí não é coisa... Não tem base na palavra de Deus. Marili, até a Ligiane colocou aqui, achei legal. Ela falou, olha, é um incentivo ao trabalho útil. Se sobra tempo, vai brincar. Claro, não é que a gente não permita, né? Acho que é isso que ela quis dizer, mas vamos trabalhar, vamos junto, né? Que passa a ser prazeroso. A gente até teve um estudo sobre essa questão. Sobra aquele tempinho, vai brincar, de repente a mamãe pode brincar junto. Aliás, é o que eu tenho buscado. Esse tempo de mais qualidade com as crianças. Dona Betina, vovó Betina, por favor, a senhora está com a palavra. Eu gostaria de analisar 2 palavras que foram mencionadas, né? Uma é a tentação e a outra é o pecado. Acho que seria uma reflexão para nós, né, mães, durante essa semana, o que é tentação e o que é pecado. As duas são a mesma coisa? Quando acontece uma e quando acontece a outra? Qual está sob o meu controle e qual não está sob o meu controle? E o que Deus controla e na minha vida e na vida dos meus filhos. Então, essa distinção entre tentação e pecado não são a mesma coisa. Uma é consequência da outra, mas acho que seria uma boa reflexão para nós. Muito bom mesmo, viu, Betina? Excelente. A Lígia está com a mão levantada também, pode falar, Lígia. Bom dia, meninas, tudo bom? Então, com relação ao trabalho útil, até a Rose estava me chamando aqui no privado,
Lígia, como é que faz para você colocar os meninos para trabalharem, né? Tem dificuldade. As crianças precisam entender que elas fazem parte da família. Então, se está dentro de casa, não existe uma empregada só para casa, não é assim. Eles têm as responsabilidades deles. Então, o Pedrinho era pequeno, ele conseguia aspirar só o quarto dele. Agora que ele está um pouquinho maior, ele já consegue aspirar a casa toda, não preciso nem me preocupar. E o menorzinho, que tem 2 aninhos, vai na cola do irmão. Então, o irmão acaba sendo o exemplo para ele. Então, assim, a gente precisa colocar os filhos para trabalhar e a gente precisa ter paciência. Por quê? Porque muitas vezes atrapalha, né? Na maioria das vezes atrapalha. Mas é assim que educa, dá trabalho, mas educa. Por quê? Porque enquanto eles são pequenos, eles têm prazer em fazer, em ajudar. Mamãe, deixa eu ajudar. Às vezes até a gente fica, não, agora não dá, mas a gente precisa ter paciência e aproveitar esse momento, porque nisso a gente vai criar o hábito também neles de ajudar. Acaba sendo formando um hábito. Então, a gente tem que pedir para o Senhor discernimento, né? E eles também precisam ver em nós que a gente fica feliz. E não colocar o trabalho como um castigo. Muitas vezes a gente fala, vai lavar a louça, mas não é. É o contrário. Filhinho, se você não obedecer, você não vai poder ajudar a mamãe. É o contrário. A gente tem que inverter a situação. E isso, para o meu pequeno, quando eu falo que ele não pode ajudar, olha, aí você prepara o escândalo. Porque a mamãe não vai deixar eu ajudar, aquela coisa assim. Então, assim, a gente precisa inverter a situação, porque eles têm que ter prazer, como a Maria estava falando, prazer em servir, sabe? Eu acho, assim, a coisa mais linda, quando chega as crianças aqui no sítio, principalmente, assim, quando já tá maiorzinha e que tem tudo para fazer de diferente, mas eles chegam, tia, eu posso ajudar em alguma coisa? Eu posso, sabe quando a criança se dispõe em ajudar, em servir? Eu acho que para mim, quando os meus filhos estiverem assim, automaticamente com essa bondade no coração de querer servir, eu acho que não tem alegria maior para nós pais numa criança que está assim sempre alegre, sempre feliz em servir, sabe, disposta a servir. Então, a gente precisa ter realmente paciência e pedir para o Espírito Santo nos colocar na mente, impressionar, para a gente inverter as situações da vida diária, das experiências da vida. Porque dá trabalho, mas educa, e a gente vê, né, no exemplo do menino Jesus, que bênção, que nossos filhos possam seguir os passos do menino Jesus. Amém. Obrigada, Lige. Maravilhosas experiências, né? Com certeza. Eu gostei que você falou que a atividade, o serviço útil em casa, até os meus estavam ouvindo nessa hora. Não é um castigo, né? Não devemos colocar como castigo. Muitas vezes, sem bem perceber, a gente acaba falando, não, agora você vai lavar a louça. Bom, eu já fiz isso, né? Então, aqui nós estamos para nos para lapidar o nosso caráter e juntas buscar aí essa excelência de Cristo. Mas eu acho muito importante que eles percebam que é um momento feliz, é um momento que está junto com a mamãe ou com o papai, né? O meu pequeno Mateus aqui, eu acho tão bonitinho que ele gosta de roçar. E a minha mãe veio aqui uma vez e falou, você é louca, Tata. Ela me chama assim, como que ele pega uma roçadeira? Ela é uma elétrica, né? Assim, mais segura. E ele gosta, ele quer ajudar, e ele gosta de depois olhar e ver o trabalho que ele fez. Ele mora, né, na casa, ele também quer participar. Então, quando a gente realmente aplica o serviço útil da maneira como Jesus mesmo encarava, que era algo que ele amava fazer, servir, com certeza nossos filhos vão estar prontos para servir no reino de Deus, porque é uma experiência que começa dentro de casa mesmo, né? E que nós todas, como mães, possamos estar firmes. Nós estamos aqui chegando no final. Dona Betina está com a mão levantada ainda, quer falar alguma coisa ou já estava antes? E senão eu vou passar para a Marili passar, acho que tem alguns avisos para que nós possamos aí nos próximos encontros, tem alguns avisos importantes, e que nós possamos nos achegar a Cristo e aprender cada vez mais da infância, que é onde inicia o ministério dele, né? É na infância que nós vemos quão maravilhoso é quando os nossos filhos estão firmados
dentro da palavra de Deus, dentro dos 4 compêndios, que nós vamos ver um pouquinho mais com relação na próxima pergunta, que é a pergunta 13, quando voltarmos a falar sobre essa questão da verdadeira educação. Marili, tem alguns avisos para dar, né? Isso, bem rapidinho, que o nosso tempo já acabou. Então, eu já vi que vai ter que ter mais um papo de mãe, mas como a gente já marcou com a Silvia Martins para a próxima semana, a gente faz mais um papo de mãe depois do papo de mãe especial, tá bom? Então, semana que vem, não se esqueçam, excepcionalmente vai ser na segunda-feira, não vai ser na terça-feira, por causa do fuso horário da Silvia. Então, na próxima segunda-feira, dia 27, às 19 horas, a gente tem o Papo de Mãe Especial com a pedagoga Silvia Martins. Não se esqueçam, anotem aí na agenda. Então, hoje, daqui a pouquinho, começa a nossa Escola do Mestre para crianças. Uma dica aí, ó, se as crianças acordarem mais cedo, ó, a minha filha já está chegando aqui. Se as crianças, por acaso, acordarem mais cedo, vocês podem deixar ela com o papai, orientar para elas fazerem o culto pessoal delas. Por quê? Porque, às vezes, é o que eu falo para minha filha às vezes fala, mãe, queria participar. Mas eu falo para ela que, às vezes, tem assuntos que são bem específicos de mãe, né? Tem alguns assuntos mais delicados, que, às vezes, não são para ser tratados, assim, com a criança, né? Na frente da criança. Então, como agora a gente vai ter a Escola do Mestre para crianças, então, oriente as crianças para participar especialmente aí desse momento, tá bom? Peçam ajuda daí do papai. E a gente vai lançar hoje o segundo vídeo, né? A segunda parte da história do menino Jesus. Então, vocês vejam lá no Telegram o vídeo, tá bom? E não sobrecarregue a criança com o desafio, tá? A gente faz o desafio aí, mas façam conforme a possibilidade de vocês, tá bom? E é isso. Tá Muito ótimo. Obrigada aí. Obrigada, Marili. Aqui teve gente que falou que gostaria que os encontros fossem todos os dias, né? Realmente é maravilhoso mesmo, né? Com relação, tenho aqui uma dúvida da Janete, nós vamos falar mais sobre essa questão no próximo Papo de Mãe, tá, Janete? Também, quando a Silvia for falar, eu creio que ela vai abordar essa questão que você perguntou sobre as brincadeiras. Nós vamos orar agora, porque nós vamos ter um momento todo especial que as crianças estão tão ansiando. Já vi a Valéria ali, nós não vamos perder mais tempo, crianças. Vamos orar agora e vamos entregar a Deus mais este momento, gente. Vamos orar? Querido e amado Deus, tão grandioso és tu, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu estes momentos para estudar a tua palavra, para conhecer mais sobre a infância de Jesus, o nosso modelo, Senhor. Nos ajude. Para tudo aquilo que temos aprendido, nos fortaleça, Pai. Seja com cada mamãe, com cada família que está aqui, que está buscando essa verdadeira educação que o Senhor nos traz. Agora pedimos também a Tua bênção sobre os momentos que teremos com as crianças. Que o Senhor seja presente mais uma vez. Te pedimos e agradecemos tudo no doce nome de Jesus. Amém. Familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação.